Os Mensageiros no Ar. Mensagens que confortam, mensagens que inspiram uma nova trajetória. Apresentação: Grupo Os Mensageiros. Alô, amigos, novamente com vocês para recordarmos outra das cartas psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, confirmando a continuidade da vida após a morte do corpo físico. A história de hoje nos faz recuar a 17 de maio de 1976 na cidade de Goiânia, Goiás. Naquele dia, vitimado por queimaduras sofridas, desencarnava Maurício Xavier de Vieira, então com 7 anos de idade. Segundo sua mãe, Maurício foi uma criança encantadora. Quando o bebê foi criado no berço, onde ficava horas e horas embalado por música, e é interessante observar que eram músicas eruditas. Era calmo, muito tranquilo e saudável, e a todos agradava, pois além de ter uma simpatia que cativava, era muito bonito fisicamente, sua pele muito rosada e seus olhos grandes, cinzento azulados. Aos 7 anos era muito vivo e inteligente, e na escola fazia excelentes progressos. Na praça onde morávamos, era amigo de todos. Já estando alfabetizado, ganhou de seu pai um livrinho de história infantil espírita, A Tartaruga Verde, e ficava ao meu lado lendo em voz alta e com um sabor todo especial para mim, como ele arrastava os R's da tartaruga. Tínhamos sempre muito diálogo, quando ele me contava de suas namoradas. Uma vez comprou no armazém do seu Elô uma das balinhas que trazem aqueles anéis de vidro e me disse: Mamãe, esse é meu anel de noivado com a Adriana. Adriana era uma menina nossa vizinha bem mais velha, mas de quem ele gostava muito. Quando Wagner brigava com alguém nas suas brincadeiras, o Maurício ficava todo valente para defender seu irmão. Não gostava de comer, passava o dia mascando chicletes. Gostava muito de água e aos 5 anos nadava muitíssimo bem, só de mergulhos. Isso não o impedia de brincar com fogo também. Uma vez ele riscou o fósforo por baixo do colchão do quarto da empregada. Essa brincadeira nos custou horas de muito susto. Quando estávamos todos em casa, seu pai e eu, ele não saía, preferia desfrutar a nossa presença. Não gostava de ficar nem na casa de minha mãe em Anápolis, como faziam os irmãos e primos, a tal ponto de meu pai achar que nós o proibíamos. Costumávamos frequentar os trabalhos do Centro Espírita Irradiação Espírita Cristã, então, quando às vezes, por um ou outro motivo, não o podíamos levar, ele ficava em prantos e às vezes aos gritos. Uma criança muito carinhosa foi o Maurício, sempre muito beijoqueiro, e quando estava mesmo por conta de brincar, começava beijando-me os pés, depois me abraçava. Na noite em que foi acidentado, ele trouxe da escola, escrito em cima da última tarefa feita, os seguintes dizeres de sua professora: Maurício, você é um menino maravilhoso. A ida a Uberaba trouxe aos pais o consolo de que necessitavam na ocasião. A mensagem que apresentaremos a seguir foi recebida por Chico na noite de 22 de abril de 1977, quase um ano após a desencarnação de Maurício. A história de uma mensagem. Minha querida mãezinha, querido papai, abençoe-me. Fiz muitos exercícios para escrever esta carta, mas não sei como agir direito. Mãezinha e papai, vocês choraram tanto e me chamaram com tanto amor que desde minhas melhoras quero responder. Venho pedir à mamãe que creia em mim. Ela me fala quase todas as noites: meu filho, se existe outra vida, venha ver sua mãe. Venha ver a falta que você me faz. Fale, meu filhinho, comigo o que existe e fale depressa para que eu e seu pai consigamos viver. Isso, mãezinha, eu ouço de seu querido coração em nossa casa da rua 128, quando há silêncio bastante para receber a presença de nossas lembranças.
Estou sempre que posso, desde que comecei a melhorar, lá no número 20, recordando com as suas recordações. Papai, por que o Senhor há de pensar que poderia ter evitado tudo o que aconteceu? Tenha fé em Deus, meu Pai querido, e não se culpe por desejar colocar mais conforto em nossa casa feliz. Aquela luz que se apagou e a luz que acendi na vela chegavam de longe. Aqui temos muitas aulas. Não sei como explicar como os professores daqui explicam, mas fiquei sabendo que todo sofrimento que não provocamos é resultado de sofrimento que já causamos em outros tempos. Não tenho meios de esclarecer isso, mas os amigos nossos aqui são muitos e todos me auxiliam esclarecendo. Mamãe, quando as queimaduras ficaram profundas, eu não lembrava com segurança o que havia acontecido. Lembro-me que papai estava assustado, querendo colocar a gente fora de perigo, mas isso para seu filho não seria possível. Mas no hospital eu queria ver o papai me tratando, sem saber que ele também estava lutando com os braços feridos. Não sei contar como foi aquela aflição toda de ver que todos perto de mim mostravam um rosto triste, até que num certo momento, que não sei precisar, senti-me aliviado, quase tranquilo. As feridas das queimaduras ainda doíam, mas eu estava diferente. Eu estava num colo de mãe, tão acolhedor, e me vi embalado muito suavemente e com tanto carinho que eu pensei ter obtido alta e estava em nossa casa, em seu colo. Chamei por você, mamãe, com aquela confiança de todo dia, mas o semblante de alguém que não era a senhora se abeirou de meu rosto e uns lábios de bondade parecendo com os seus me beijaram. Não tenha medo, meu filho, sou a vovó Alexandrina em lugar de sua mãe. Escutei essas palavras sem o menor receio e sem qualquer ideia de morte, e havia lutado tanto com o corpo antigo que me entreguei de novo ao descanso. Acordei numa escola-hospital com os seus e com os chamados de papai. A senhora sabe quanto devo ter chorado também, mas aquela abençoada protetora que me ensinou a chamá-la por vovó Alexandrina me sossegava o coração. Era preciso ser bem comportado e fiz muita força. Médicos me assistiram. Eram outra vez os médicos sem meu pai. Um deles, que se dá a conhecer por Dr. Paulo Rosa, me entregou aos cuidados de um amigo de papai e do meu avô José, o nosso amigo José Fernandes Valente, que me serviu de enfermeiro com outras pessoas boas. São tantas que nem sei. Mas posso dizer à senhora e a meu pai que o irmão Tarcísio Siqueira e o padre ou Monsenhor Pitaluga me prestam muitos serviços. Monsenhor Pitaluga me falou das preces da vovó Augusta e do vovô Zico e dos meus avós e parentes todos que pediram a Deus por nós. Estou mais forte, não tenho mais a pele ferida e os meus cabelos estão como no retrato melhor. A senhora, mãezinha, e você, papai, não se esqueçam de que temos muito a trabalhar pela Janine e pelo nosso Wagner. Os amigos que aqui fiz, dentre eles o Isídio do seu Cacildo e o Henrique da dona Augustinha, estão me auxiliando a escrever. Mamãe, aqui temos jardim e escola, parques e flores, muitos diálogos com professores e muita música, mas sentimos muita falta de nossos pais que ficaram no mundo. Tenho companheiros bons com quem encontro muitas distrações, mas o esquecimento daqueles que amamos não existe. A saudade é uma espécie de imã no coração. Tenho dias em que meu espírito parece uma peça atraída para nossa casa e então sou levado até lá para aliviar-me. Conto isso, mas não é para chorarem. Tudo já passou. Agora eles, os professores, me deixam escrever em confiança. Não devo escrever nada que aumente o sofrimento dos meus pais e dos queridos irmãos. Mamãe, sabe o que tenho pedido a Deus?
tenho pedido para que a fé venha morar em seu coração, como sendo uma estrela no céu, porque o seu carinho é um céu para nós. Não deixe nossa casa triste. Faça nossas músicas, mamãe. Elas são preces pela felicidade de seu filho. Seu sorriso e o sorriso de papai são luzes para mim. Sempre que eu puder, escreverei. Quero dizer à senhora e o papai que o tio Antônio e o tio Godofredo são 2 amigos muito legais para mim. Agora é o momento de parar, mas carta com saudade parece corpo com o coração batendo incessantemente. O coração não para nem quando se dorme no mundo, e a saudade para mim é isso que eu estou falando, um relógio por dentro que marca tempo constante de nossa ligação e de nosso amor. Papai, receba um beijo na testa com a alegria de havermos vencido a prova da cola incendiada. E você, mamãe, guarde como sempre todo o coração de seu filho e seu companheiro de sempre, Maurício. Os detalhes de uma mensagem. Importantes observações. Fiz muitos exercícios para escrever esta carta, mas não sei como agir direito. Mãezinha e papai, vocês choraram tanto e me chamaram com tanto amor que desde minhas melhoras quero responder. Venho pedir à mamãe que creia em mim. Ela me fala quase todas as noites. Meu filho, se existe outra vida, venha ver sua mãe. Venha ver a falta que você me faz. Fale, meu filhinho, comigo o que existe e fale depressa para que eu e seu pai consigamos viver. Maurício lembra o detalhe da necessidade de um mínimo de preparação para transmitir mensagens por meio da psicografia. Especialmente quando se encontra o espírito na infância, como era o caso do menino. Reforça também o quanto o pranto e as mentalizações dos que ficaram na retaguarda, no clima do desespero e da dor, repercutem no espírito desencarnado, ainda em tratamento no plano espiritual. Observe-se inclusive o detalhe exposto por ele sobre os pensamentos de sua mãe, abalada com a perda inesperada do filho e de uma forma tão trágica. Nesse aspecto, o Espiritismo mostra uma faceta da vida após a morte, não aventada por outras escolas religiosas. Tudo natural. Aqui temos muitas aulas. Não sei como explicar como os professores daqui explicam, mas fiquei sabendo que todo sofrimento que não provocamos é resultado de sofrimento que já causamos em outros tempos. Não tenho meios de esclarecer isso, mas os amigos nossos aqui são muitos e todos me auxiliam esclarecendo. Interessante o comentário de Maurício sobre as aulas de que participava na instituição em que estava abrigado. Trata-se de realidade mais detalhadamente exposta na obra Entre a Terra e o Céu, escrita pelo espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Vale a pena destacar também a observação sobre o sofrimento que não provocamos ser resultado de sofrimentos que causamos em outros tempos. Ação e reação estão permanentemente funcionando no roteiro da vida dos espíritos em processo de aperfeiçoamento, por vezes de forma radical. Situação difícil. Mamãe, quando as queimaduras ficaram profundas, eu não lembrava com segurança o que havia acontecido. Lembro-me que papai estava assustado, querendo colocar a gente fora de perigo, mas isso para seu filho não seria possível. Mas no hospital, eu queria ver o papai me tratando, sem saber que ele também estava lutando com os braços feridos. Não sei contar como foi aquela aflição toda de ver que todos perto de mim mostravam um rosto triste. Até que num certo momento, que não sei precisar, senti-me aliviado, quase tranquilo. As feridas das queimaduras ainda doíam, mas eu estava diferente. Eu estava no colo de mãe, tão acolhedor, e me vi embalado muito suavemente e com tanto carinho que eu pensei ter obtido alta e estava em nossa casa, em seu colo. Chamei por você, mamãe, com aquela confiança de todo dia, mas o semblante de alguém que não era a senhora se abeirou de meu rosto e uns lábios de bondade parecendo com os seus me beijaram. Não tenha medo, meu filho, sou a vovó Alexandrina em lugar de sua mãe.
Escutei essas palavras sem o menor receio e sem qualquer ideia de morte, e havia lutado tanto com um corpo antigo que me entreguei de novo ao descanso. Reconstituindo os derradeiros instantes de sua recente existência física, Maurício nos permite sentir a dramaticidade daqueles momentos. Revelam ainda a assistência imediata recebida por parte da avó Alexandrina, que o encaminhou para o início do tratamento a que se submeteria no hospital do plano espiritual. Tal situação havia sido considerada por Allan Kardec na questão 160 de O Livro dos Espíritos, que confirma, na maior parte das vezes, que em parte não está só em sua reentrada no plano espiritual. Informações importantes. Acordei numa escola-hospital com os seus e com os chamados de papai. A senhora sabe quanto devo ter chorado também, mas aquela abençoada protetora que me ensinou a chamá-la por vovó Alexandrina me sossegava o coração. Era preciso ser bem comportado e fiz muita força. Médicos me assistiram. Eram outra vez os médicos sem meu pai. Um deles, que se dá a conhecer por Dr. Paulo Rosa, me entregou aos cuidados de um amigo de papai e do meu avô José, o nosso amigo José Fernandes Valente, que me serviu de enfermeiro com outras pessoas boas. São tantas que não sei. Mas posso dizer à senhora e a meu pai que o irmão Tarcísio Siqueira e o padre Monsenhor Pitaluga me prestaram muitos serviços. Novamente, Maurício revela os efeitos inquietantes das mentalizações dos pais, mergulhados na dor da separação sobre suas emoções. Reporta-se ao tratamento médico a que se submeteu. Cita nominalmente várias pessoas ligadas ao trabalho da medicina espiritual, que se serve de recursos não conhecidos em nossa dimensão para efetuar a assistência necessária à sua recuperação. A íntegra desta e outras mensagens poderá ser lida na obra Enxugando Lágrimas, publicada pelo ID de Araras, refletindo sobre a lei de causa e efeito. Seguindo com nossa abordagem sobre os mecanismos da lei de ação e reação, selecionamos para o programa de hoje uma abordagem sobre a questão da condenação e vida. As considerações pertencem ao espírito Cornélio Pires, através de Chico Xavier. Você procura notícias, meu caro Nuno Serrão, do que se diz no outro mundo em torno à condenação. Na luta em que vamos indo, seu pedido, caro Nuno, encerra assunto excelente para debate oportuno. Num mundo assim qual o nosso, onde a luta nos cativa, ninguém pode dispensar a crítica construtiva. Se erro, e se muitos erram, é preciso aparecer quem nos aponte verdade, quem nos convide ao dever. No entanto, a crítica nobre que ampara, esclarece e guia, traz consigo a segurança dos golpes de cirurgia. O médico, em plena ação, não corta nem fere à toa, trata ou suprime a doença sem desprezar a pessoa. Nesse sentido, assinalo que aprendi desde menino a saber o que é melhor pelo socorro do ensino. Mas censura por si só, vertendo o verbo infeliz, lembra a pedrada sonora de quem não sabe o que diz. E já que a vida devolve aquilo que se lhe oferta, toda pedra que atiramos volta a nós, rápida e certa. Note o caso de Nhô Fábio, moral de conversa brava, morreu buscando prazer na rua que detestava. Nicota, falando às soltas, acusava a mãe doente, um dia fugiu de casa para morrer delinquente. Laurentino reprovava a trilha de Felisbela, foi-se o tempo e ele finou-se apaixonado por ela. Jacó censurou o irmão por desposar Nhaciluva, finou-se o irmão, de repente Jacó ligou-se à viúva. Falava Arthur que o cigarro é só veneno em consumo, depois de tanto fumar, morreu no excesso de fumo. Pregava contra a riqueza nosso amigo Zé Romão, ganhando na loteria desertou da pregação. Perseguido injustamente por jogo, morreu Quincota, e o filho que o acusava
morreu na frente da sota. Quirino Almeida zombava dos passes de Nhã Mariana. Hoje ele mesmo procura 20 passes por semana. A vida é assim, caro Nuno. Condenar não vale a pena, porque a gente sempre cai naquilo que mais condena. Irritação e azedume criam angústia e pesar. Perante qualquer ofensa, o melhor é perdoar. Julgar exige cuidado pelos outros e por si. Não condene, ajude sempre, que esse assunto é isso aí. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, nós estamos aí diante da condenação ou do esquecimento, do perdão, e a mensagem é muito clara. Quando nós apontamos um defeito, ou julgamos ou questionamos uma questão, ficamos a ela muito vulneráveis, ficamos a ela muito presas, muito fáceis dos reveses da vida, na nossa opinião. Por isso é que o nosso irmão Cornélio Pires, muito previdentemente, ensina para todos nós que é melhor construirmos em nossos sentimentos a ideia do esquecimento, porque em verdade, quando julgamos, criamos para nós uma grande barreira, porque depois de tudo isso nós vamos ter que dar todo o exemplo e não deixar ninguém sacudir a poeira. Por essas e por outras razões, não deixemos de esquecer. Viver muitas vezes é difícil, perdoar é impossível. Mais difícil ainda é viver aquilo que nós condenamos. Por isso, antes de qualquer condenação, pense outra vez. É muito melhor viver largando de lado e aprendendo a conviver. Saibamos viver bem com todas as criaturas, sendo mais enérgicos conosco mesmo, em vez de olharmos para a ferida dos nossos semelhantes. Pensemos nisso, para podermos mais para frente vencermos as adversidades que nos surgirão, porque com a condenação, certamente nós vamos ficar no chão. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma gratuita, tanto no Brasil como no exterior, e publica ainda o jornal Os Mensageiros. E o Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades com moradores de rua diariamente no Glicério e com mães carentes todas as segundas-feiras no Glicério e na cidade de Carapicuíba. Venha conhecer-nos, escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, SP. Ou então pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva-nos manifestando seus comentários, críticas, opiniões ou sugestões. Estamos esperando. A apresentação deste programa foi feita por integrantes da equipe Os Mensageiros. Na técnica de som, o Jefferson. E na próxima semana voltaremos com mais uma mensagem e sua história. Você ouviu Os Mensageiros no Ar. Apresentação: Grupo Os Mensageiros.